Algo incomum está acontecendo nos aeroportos pelo mundo. Não são mudanças anunciadas em telões ou afixadas perto da fila da segurança. Essas mudanças são mais discretas, e é por isso que pegam tantos passageiros desprevenidos. Porque em 2026, os aeroportos estão evoluindo mais rápido do que a maioria dos passageiros percebe. Novos sistemas de segurança estão sendo instalados. Processos de embarque estão se tornando automatizados. Algumas companhias aéreas estão sendo mais rigorosas no cumprimento de regras, até mesmo regras que muitos viajantes desconheciam. E o problema é que a maioria dessas mudanças não é claramente explicada aos passageiros. Assim, os viajantes continuam voando da mesma forma que faziam anos atrás, arrumando as mesmas coisas, se aproximando do portão da mesma maneira, se comportando da mesma forma após o pouso. Então, de repente, eles se veem parados na segurança, atrasados no portão, ou até mesmo com o embarque negado. Alguns passageiros perdem itens valiosos, outros perdem seus voos por causa de inspeções inesperadas. Por isso, neste vídeo, vamos repassar 8 grandes mudanças nos aeroportos que já estão acontecendo pelo mundo. Mudanças que podem afetar sua próxima viagem se você não as conhecer. Algumas podem parecer pequenas, mas dentro de um aeroporto, até um pequeno erro pode rapidamente se tornar um problema muito grande. Então, antes do seu próximo voo em 2026, vamos começar com a primeira mudança que já está surpreendendo muitos viajantes. Mudança 8. Scanners de segurança mais inteligentes. Imagine passar pela segurança do aeroporto como sempre. Você coloca sua mochila na esteira, sua bagagem de mão desliza para dentro do scanner e você caminha calmamente pelo scanner corporal. Tudo parece normal. Mas quando você sai, um agente de segurança já está esperando. Na mão dele está algo que você já carregou em dezenas de voos antes. Talvez um pequeno tripé de câmera, um barbeador elétrico, uma lata de desodorante ou até mesmo um power bank que você esqueceu que estava na sua bolsa. E desta vez, eles dizem algo que você não esperava. Desculpe, isto não pode passar. O que mudou? Muitos aeroportos importantes agora estão instalando novos scanners inteligentes que usam imagens de raio-x tridimensionais combinadas com inteligência artificial. Essas máquinas não apenas veem objetos, elas analisam densidade, forma e materiais dentro da sua bolsa. Isso significa que itens que antes passavam facilmente pela segurança agora estão sendo sinalizados para a inspeção. E o verdadeiro perigo não é apenas perder o item, é o atraso. Assim que sua bolsa é sinalizada, os agentes podem abrir todos os compartimentos e inspecionar tudo dentro. Se você já está perto do horário de embarque, essa inspeção sozinha pode fazer você perder o voo. Então, antes de viajar, verifique sua bolsa cuidadosamente. Evite carregar vários powerbanks soltos, eletrônicos modificados ou objetos com formas incomuns, porque os scanners de hoje não perdem quase nada. E se algo dentro da sua bolsa parecer suspeito, será retido. Mas a segurança não é o único sistema que está ficando mais rigoroso, porque a próxima mudança acontece bem no portão de embarque. Mudança 7. Sistemas automatizados de embarque. Por anos, o embarque em um avião tinha um pouco de flexibilidade. Se o seu cartão de embarque dizia Grupo 5, mas o Grupo Free estava embarcando, alguns viajantes entravam discretamente na fila de qualquer maneira. Às vezes, o agente de portão os parava. Às vezes, nada acontecia. Mas essa pequena brecha está desaparecendo. Mais aeroportos estão instalando portões de embarque automatizados que leem seu cartão de embarque e controlam o acesso automaticamente. Veja o que isso significa.
Se o seu cartão de embarque diz Grupo 5 e o sistema está embarcando o Grupo Free, o portão simplesmente não abrirá quando você escanear seu passe. Sem negociação, sem julgamento humano. O scanner lê o número do grupo e decide instantaneamente. Se não for a sua vez, você fica do lado de fora. E há outro comportamento que os aeroportos estão começando a impor com mais rigor. O que acontece depois que o avião pousa? Muitos viajantes se levantam imediatamente no momento em que a aeronave toca a pista, mesmo antes do sinal de apertar os cintos apagar. Mas em países como França, Alemanha e Japão, levantar-se antes do sinal de apertar o cinto se apagar agora pode levar a multas reais, se relatado pela tripulação de cabine ou registrado a bordo. O que antes era impaciência inofensiva, agora é tratado como uma violação de segurança. Então, a abordagem mais segura é simples. Espere pelo seu grupo de embarque. Mantenha seu cartão de embarque pronto. E após o pouso, permaneça sentado até o sinal de apertar o cinto se apagar. Porque aeroportos e companhias aéreas estão monitorando o comportamento dos passageiros mais de perto do que nunca. E às vezes, o menor erro pode te seguir em sua próxima viagem. Mas a próxima mudança é algo que muitos viajantes nunca esperam. Porque em alguns casos, passageiros estão sendo parados antes do embarque. Não por causa de bagagem ou documentos, mas por causa de suas roupas. Mudança 6. Regras de vestuário que podem impedir seu embarque. A maioria dos viajantes nunca pensa duas vezes sobre o que veste para o aeroporto. O conforto geralmente vem em primeiro lugar. Leggings, shorts, blusas curtas ou camisetas com mensagens chamativas. Afinal, você só está pegando um avião, certo? Mas, recentemente, alguns passageiros descobriram que as companhias aéreas podem realmente negar o embarque por causa do vestuário. Em um caso bem conhecido nos Estados Unidos, uma mulher foi impedida de embarcar porque a equipe da companhia aérea disse que sua blusa curta e leggings apertadas violavam a política de conduta do passageiro da companhia. Em outra situação, um passageiro foi retirado de um voo porque sua camiseta exibia uma mensagem considerada ofensiva. O problema é que essas regras raramente são explicadas claramente. Cada companhia aérea tem seus próprios padrões para o que considera vestuário apropriado. O que uma companhia aérea aceita sem questionar, outra pode rejeitar no portão. É por isso que situações como essa, muitas vezes, se transformam em cenas desconfortáveis pouco antes do embarque. A abordagem mais segura é simples. Escolha roupas casuais, confortáveis e neutras. Calças compridas, uma camisa simples e uma jaqueta leve ou moletom. Evite roupas muito reveladoras ou camisetas com mensagens provocativas. E se você não tiver certeza, sempre carregue uma camada extra na sua bolsa. Porque ser parado no portão por causa de roupas pode parecer improvável, mas já aconteceu com vários viajantes. E é o tipo de surpresa de aeroporto que ninguém quer experimentar. Mas a próxima mudança é ainda mais controversa, porque um serviço projetado para ajudar viajantes vulneráveis está sendo abusado, e as consequências estão começando a afetar as pessoas que realmente precisam dele. Mudança 5. Abuso de assistência com cadeiras de rodas. Os serviços de cadeira de rodas em aeroportos foram criados com um propósito: ajudar viajantes que realmente precisam de assistência de mobilidade. Mas, recentemente, algo inesperado tem acontecido. Em alguns aeroportos, passageiros perfeitamente saudáveis estão solicitando serviço de cadeira de rodas, simplesmente para pular filas de segurança e embarcar mais cedo. E as consequências estão começando a aparecer. Não faz muito tempo, um passageiro de 85 anos com problemas reais de mobilidade esperou mais de 1 hora por assistência no aeroporto. Enquanto isso,
Vários viajantes mais jovens que haviam solicitado cadeiras de rodas já estavam sendo levados pelo terminal e embarcando mais cedo. O sistema ficou sobrecarregado. Em muitos aeroportos, a assistência com cadeira de rodas ainda pode ser solicitada sem apresentar comprovante médico, o que transformou o serviço em um atalho para alguns viajantes. Mas as companhias aéreas estão começando a notar padrões. Algumas já estão rastreando solicitações repetidas de passageiros que parecem usar indevidamente o serviço. E discussões estão em andamento sobre como limitar o acesso sem a documentação adequada. Se você realmente precisa de assistência de mobilidade, a abordagem mais segura é solicitar o serviço com pelo menos 48 horas de antecedência do seu voo e chegar cedo ao aeroporto. E se você não precisar, evite solicitá-lo apenas para se mover mais rápido pelo aeroporto, porque um serviço destinado a passageiros vulneráveis nunca deve se tornar apenas mais um truque de viagem. Mas a próxima mudança é algo que muitos viajantes carregam em suas malas sem pensar, e agora está sendo verificado com mais rigor do que nunca. Mudança 4. Regras mais rígidas para power banks. Carregadores portáteis se tornaram um dos itens mais comuns que os viajantes carregam. Quase todo mundo arruma um power bank para manter seu telefone ligado durante voos longos ou atrasos. Mas a segurança do aeroporto agora está verificando esses dispositivos com mais cuidado do que nunca. O problema não é que os power banks sejam proibidos. O problema é que muitos viajantes não seguem as condições exatas exigidas para carregá-los. Em vários aeroportos, incluindo locais como Miami, Cidade do México e Paris, passageiros relataram ter seus power banks confiscados durante as verificações de segurança. Por quê? Às vezes, a bateria não exibe sua capacidade claramente em watt-hora. Outras vezes, o viajante colocou a bateria na bagagem despachada em vez da de mão, o que não é permitido. E carregar várias baterias soltas juntas também pode disparar alertas nos scanners modernos. Aqui está a regra que a maioria das companhias aéreas segue. Powerbanks devem sempre viajar na sua bagagem de mão, nunca na bagagem despachada. Se sua bateria for muito grande, especialmente acima de 20,000 mAh, as companhias aéreas podem exigir aprovação especial dependendo da classificação em watt-hour. E se a bateria não exibir sua etiqueta de capacidade, os agentes de segurança podem simplesmente removê-la. Isso significa perder um powerbank caro em segundos, apenas porque a informação não estava visível. Então, antes de viajar, certifique-se de que sua bateria mostra sua capacidade claramente, está em boas condições e está embalada em um local de fácil acesso na sua bagagem de mão. Porque nos aeroportos de hoje, algo tão pequeno quanto um carregador ainda pode deter sua bolsa na segurança. Mas a próxima mudança envolve algo ainda mais surpreendente. Alguns gadgets eletrônicos que os viajantes carregam todos os dias estão começando a atrair atenção extra da segurança do aeroporto. Mudança 3. Restrições a dispositivos de tecnologia avançada. A tecnologia está evoluindo rapidamente e muitos viajantes agora carregam gadgets que mal existiam há alguns anos. Óculos inteligentes, gravadores, minicâmeras. Mas alguns desses dispositivos estão começando a atrair escrutínio extra nos aeroportos. Em vários aeroportos internacionais, as autoridades começaram a prestar mais atenção a eletrônicos que poderiam ser usados para gravar áudio ou vídeo secretamente. Isso inclui dispositivos como óculos inteligentes com câmeras embutidas, como alguns modelos Ray-Ban Meta ou produtos similares de outras marcas. Em certos voos ou países,
passageiros podem não ter permissão para usar esses dispositivos durante o embarque ou dentro da cabine. Agentes de segurança também estão prestando mais atenção a smartwatches com recursos de gravação, canetas-câmera, câmeras escondidas ou pequenos gadgets de estilo de vigilância. Até mesmo minúsculas câmeras de botão ou dispositivos de segurança pessoal que incluem microfones podem, às vezes, gerar perguntas durante a inspeção. O motivo por trás dessa atenção mais rigorosa é a privacidade e a segurança a bordo. Companhias aéreas e autoridades de aviação querem evitar situações em que conversas dentro da cabine sejam gravadas secretamente ou em que dispositivos desconhecidos transmitam dados durante o voo. Então, o que os viajantes devem fazer? Se você carrega gadgets eletrônicos avançados, mantenha-os devidamente armazenados em sua bagagem de mão e traga-os com seus acessórios e cabos originais. Evite usar esses dispositivos durante o embarque ou dentro da cabine, a menos que seja claramente permitido. E se o dispositivo tiver recursos como gravação automática ou conectividade remota, é mais seguro desativar essas funções antes de chegar ao aeroporto. Porque mesmo que o dispositivo em si seja legal, se ele parecer suspeito, pode ainda gerar uma triagem adicional. E essa triagem pode atrasar sua jornada. Mas a próxima mudança pode afetar todos os viajantes que despacham uma mala. Porque as companhias aéreas estão começando a esperar algo que pouquíssimos passageiros costumavam pensar. Mudança todo: o aumento de rastreadores de bagagem. Não faz muito tempo, colocar um rastreador dentro da sua mala parecia algo que apenas viajantes muito cautelosos fariam. Hoje, isso rapidamente se torna um novo normal. Com o aumento de reclamações sobre bagagem perdida e atrasada, mais companhias aéreas estão incentivando os passageiros a saberem exatamente onde suas malas estão o tempo todo. Em vários casos recentes, quando passageiros relataram bagagem desaparecida na área de retirada de bagagens, a equipe da companhia aérea fez uma pergunta surpreendente. Você tem um rastreador dentro da sua mala? Aqueles que responderam sim, às vezes foram capazes de localizar suas malas horas mais cedo do que outros viajantes. Dispositivos como Apple AirTags, Tile Trackers e gadgets de rastreamento semelhantes se tornaram extremamente populares entre viajantes frequentes. Eles são pequenos, baratos e podem mostrar a localização aproximada da sua mala diretamente no seu telefone. Instalar um é simples. Você ativa o rastreador através do seu aplicativo, o associa à sua mala e o coloca em um compartimento escondido da sua bagagem. O melhor lugar é em um local discreto. Não em cima das suas roupas ou em um bolso externo óbvio onde possa ser removido facilmente. Alguns viajantes até escondem o rastreador em um bolso interno com zíper ou atrás de uma etiqueta de bagagem para que ele permaneça despercebido. E se você não usa um iPhone, existem muitos rastreadores compatíveis com dispositivos Android ou com redes de rastreamento independentes. A realidade é simples. Nos aeroportos de hoje, viajar sem saber onde sua bagagem está pode levar a estresse desnecessário. E para muitos viajantes frequentes, adicionar um rastreador se tornou uma das maneiras mais fáceis de evitar esse problema. Mas a mudança final pode ser a mais importante de todas, porque não tem nada a ver com bagagem ou scanner de segurança. Tem a ver com se você sequer será permitido embarcar no seu voo para certos países. Mudança 1. Novas autorizações de viagem para Europa e Reino Unido. Se você está planejando viajar para Europa ou Reino Unido, esta mudança final pode ser a mais importante de entender.
porque em alguns casos, não conhecer esta regra pode significar que você nunca sequer embarque no avião. Vamos começar com a Europa. A União Europeia está preparando um novo sistema de autorização de viagem chamado ETIAS, que funcionará de forma semelhante ao sistema ESTA usado pelos Estados Unidos. Esta autorização não será exigida durante todo o ano de 2026. Planos atuais sugerem que ela começará a operar por volta do último trimestre de 2026, seguido por um período de transição que pode se estender até 2027. Isso significa que viajantes visitando a área Schengen antes do lançamento oficial não precisarão dela ainda. No entanto, se sua viagem estiver planejada para o final de 2026 ou depois, esta nova autorização provavelmente se tornará parte da sua preparação de viagem. Agora vamos olhar para o Reino Unido. Ao contrário do ETIAS, o Reino Unido já introduziu sua própria autorização de viagem eletrônica, chamada ETA, que se tornou obrigatória a partir de 25 de fevereiro de 2026, para muitos viajantes que anteriormente não precisavam de visto. Esta autorização deve ser aprovada antes de você chegar ao aeroporto. Se você aparecer para o seu voo sem uma ETA aprovada, as companhias aéreas podem simplesmente se recusar a deixá-lo embarcar. O processo em si é feito online, usando as informações do seu passaporte, e os viajantes são aconselhados a se inscrever vários dias antes do voo para garantir que a aprovação chegue a tempo. Então a regra é simples. Antes de reservar sua passagem ou arrumar suas malas, sempre verifique se o seu destino exige uma nova autorização de viagem eletrônica. Porque ter seus documentos em ordem pode significar a diferença entre embarcar suavemente no seu voo ou assistir o avião sair do portão sem você. Se todas essas mudanças parecem avassaladoras, lembre-se de uma coisa. Viajar de avião não está necessariamente se tornando mais difícil. Mas os sistemas, tecnologias e regras estão evoluindo. E viajantes que continuam voando da maneira que faziam anos atrás podem se encontrar diante de problemas inesperados nos aeroportos de hoje. É por isso que se manter informado é uma das ferramentas de viagem mais poderosas que você pode ter. E se esta informação te ajudou, compartilhe com alguém que vai voar em breve. Você pode poupá-los de perder dinheiro, perder um voo ou enfrentar uma situação estressante no aeroporto. Boa viagem e nos vemos no próximo voo.